you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Now, when we get on the trumpets, we'll go back there and pick up each one of them wars and show you that they follow them churches. Show you they follow these seals. Wars and rumors of war. But trumpet denotes political disturbance. Agora, quando chegarmos às trombetas, voltaremos lá e pegaremos cada uma daquelas guerras e lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. Lhes mostraremos que elas seguem estes selos. Guerras e rumores de guerra, mas trombeta significa distúrbio político. Whereas seals deals with the religious disturbance. See, a seal is open, a message is dropped. And then the church is always so set up in its own political ways and whatever more, and all of its dignitary. Ao passo que selos tratam com o distúrbio religioso. Está vendo? Um selo é aberto, desce uma mensagem, e então a igreja é sempre tão inflexível em seus pareceres e tudo mais, e todos os seus dignitários. And when that real message drops down, that messenger goes forth and he shakes them to pieces. Hey, that's right. It's religious disturbance when a seal's open. That's what's happened. Yeah. E quando essa verdadeira mensagem desce, esse mensageiro sai e o sacode fortemente. Isso mesmo, é distúrbio religioso quando um selo é aberto. Foi isso o que aconteceu. Sim. Yes. They get all at ease in Zion. The church gets all settled down, and we got it all made just like the Church of England. It's all settled down. Eles ficam todos tranquilos em Sião. A igreja fica toda despreocupada e não precisamos nos preocupar. Do mesmo modo que com a igreja da Inglaterra. Eles estavam todos despreocupados. The Catholic Church all settled down, and along come Luther. There's a religious disturbance. Yes, sir. Sure was. A igreja católica toda despreocupada e então veio Lutero. Houve um distúrbio religioso. Sim, senhor. Certamente que houve. Well, the church went on off to Zwingli, and from Zwingli come on down to different ones and to Calvin, and after a while the Anglican church settled down and it was just at ease. Now along come Wesley. Bem, a igreja continuou com Zwinglio, e de Zwinglio ela chegou a diversos deles, e a Calvino, e depois de um tempo a igreja anglicana ficou despreocupada, e estava tranquila, e então veio Wesley. There was a religious disturbance. Right. See, it always denotes a religious disturbance. Houve um distúrbio religioso. Isso mesmo. Veja, sempre significa um distúrbio religioso. Now, the seal. Let's just read it a little bit now. I want to get this read it. I get to talking. Agora o selo. Vamos lê-lo um pouquinho agora. Quero tomar isto para assim o lermos. Eu começo a falar, And I saw when the Lamb opened one of the seals. What happened? And I heard as it was a noise of a thunder. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, o que aconteceu? Olhei e ouvi, como em voz de trovão. Oh, how I'd like to dwell on that just a few minutes. Oh, como gostaria de ficar nisso só uns minutos. I hope now that all the people that know these things and are waiting for the consolation of the Lord will now study real close. And on the tapes also, that you'll think of this.
E espero agora que todas as pessoas que sabem estas coisas e estão esperando pela consolação do Senhor, estudem agora com muita atenção. E nas fitas também, que vocês pensem nisto. The first thing happened when that lamb broke that first seal, a thunder roared. Now that's got a significance. It's got a meaning. It's a meaning. Nothing happens without a meaning. A primeira coisa que aconteceu quando aquele cordeiro abriu aquele primeiro selo, um trovão soou. Agora, isso tem um significado? É significativo? Tem um sentido? Tem um sentido? Nada acontece sem sentido. All right, a thunder roared. Wonder what that thunder was. Muito bem. Um trovão soou. O que será que foi esse trovão? Let's read a little bit. Let's turn to Matthew. No, let's take St. John first. St. John 12 chapter. And just hold it a minute. St. John, the 12th chapter. Agora leiamos um pouquinho. Vamos abrir em Mateus. Não, tomemos São João primeiro. São João, capítulo 12. E fiquemos nisso só um minuto. São João, capítulo 12. And now, let's begin with the 23rd verse of St. John 12. Now listen here now, real close, and you won't have to wonder no more what it is. E agora comecemos com o versículo 23 de São João 12. Agora ouçam aqui agora com muita atenção. Então não terão mais de se perguntar o que é isso. And Jesus answering them, saying, The hour is come that the Son of Man should be glorified. E Jesus lhes respondendo, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. See, you're at the end of an age. His ministry is ended. See? The hour is come that the Son of Man should be glorified. Veja, você está no final de uma era aí. Seu ministério está terminando. Está vendo? É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. What about the hour has come that when his bride must be taken away? What the hour has come, the time shall be no more. The angel is ready to set one foot on the land and the other on the sea with a rainbow over him with feet and say, time's run out. Que me diz de, é chegada a hora em que sua noiva tem de ser tirada... O quê? É chegada a hora em que não haverá mais demora. O anjo está pronto para colocar um pé na terra e o outro no mar, com um arco-íris sobre si, com os pés, e dizer, o tempo acabou. And beside that, he raised up his hand and swore that time would be no more when this happened. How perfect it is, a sworn affidavit to the church. E além disso, ele levantou sua mão e jurou que não haveria mais demora quando isto aconteceu. Quão perfeito é! Uma declaração juramentada à igreja. The hour has come that the Son of Man should be glorified. Chegou a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Verily, verily, I say unto you, except the corn of wheat falls into the ground and dies, it abides alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. He that loveth his life shall lose it. He that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. If any man serve me, let him follow me. And where I am, there also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Now is my soul troubled. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. You say, well, him coming to the end of the road and you got trouble? What does it make you think when some great spiritual something happens that troubles you? Oh, my. Você diz, bem, ele chegando ao fim da vida e se perturbou? O que você acha quando alguma grande coisa espiritual acontece? Isso o perturba? Oh, que coisa! Uhum. Now in my soul trouble, what shall I say? Father, save me from this hour, but for this cause came I into this hour.
Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a este mundo, a esta hora. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. The people said, that stood by, that heard it, they said, it's thunder. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A multidão que ali estava, que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Then, when the Lamb took the book and broke that first seal, God spoke from his eternal throne to say what that seal was to be revealed. But when it placed before John, it was in a symbol. Então, quando o Cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno para dizer o que era esse selo a ser revelado. Mas, quando ele foi colocado diante de João, estava em símbolo. When John saw it, it was still a mystery. Why? It wasn't even revealed right then. It cannot be revealed until what he said here at the end time. But it come in a symbol. Quando João o viu, ainda era um mistério, porque sequer foi revelado naquele momento. Não pode ser revelado até o que ele disse aqui no tempo do fim, mas veio em símbolo. When the thunder, remember, a loud clapping noise of a thunder is the voice of God. That's what the Bible says. A clap of thunder. Quando trovejou, lembre-se, um alto estrondo de trovão é a voz de Deus. É isso que a Bíblia diz, veja, um estrondo de trovão. They thought it was a thunder, but it was God. He understood it, for it was revealed to him. See? It was a thunder. Eles pensaram que foi um trovão, mas foi Deus. Ele o entendeu, porque lhe foi revelado. Está vendo? Foi um trovão. And notice, the first seal opened. The first seal, when it was opened in the symbol form, it thundered. Now, what about when it's opened in its reality form? E note, o primeiro selo se abriu. O primeiro selo, quando ele foi aberto na forma de símbolo, trovejou. Agora, que me diz de quando é aberto em sua forma de realidade? It thundered as soon as the Lamb struck back the seal. And what did it reveal? Not of itself. First it's with God. Next it's in a symbol. Then it's revealed. Three things. See? It's coming forth from the throne. Trovejou tão logo o Cordeiro puxou o selo. E o que ele revelou? Não tudo sobre si. Primeiro, ele está com Deus. A seguir, está em símbolo. Então, é revelado. Três coisas. Está vendo? Está vindo do trono. First, it can't be seen, heard, or nothing. It's sealed up. The Lamb's blood paid the price. It thundered when he spoke it out. And when he did, a white horse rider started out. And it still was a symbol. Primeiro, não pode ser visto, ouvido, nem nada. Está selado. O sangue do Cordeiro pagou o preço. Trovejou quando ele o proferiu, e quando ele o fez, um cavaleiro sobre um cavalo branco partiu, e ainda era um símbolo. Now watch, he said it would be known in the last days. But it comes forth in a church symbol. Do you understand it, church? It comes forth in a symbol of a church that they know there is a seal, but just what it is yet they don't know. Because it's a white horse rider. Agora observem, ele disse que seria conhecido no último dia, mas sai em símbolo da igreja. Você compreende, igreja? Sai em símbolo da igreja que eles sabem que há um selo. Mas exatamente o que é, eles ainda não sabem, porque é um cavaleiro sobre um cavalo branco. And only is to be revealed at the last day when this actual seal is broken. Broken to who? Not to Christ, but to the church. E só há de ser revelado no último dia, quando este verdadeiro selo for aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notice. Now,
Oh, my, that just makes me tremble. I hope that the church truly understands it. What I mean, your people. I'm going to call you bride. That you understand it. Notem agora. Oh, que coisa! Isso simplesmente me faz tremer. Eu espero que a igreja verdadeiramente compreenda isto, o que eu quero dizer, vocês. Vou chamá-los noiva, vejam, para que vocês entendam isto. The voice is a thunder. The voice came from where? From the throne where the Lamb had just left as intercessor. Now he's standing here to take his position and he's clean. A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono de onde o Cordeiro tinha acabado de sair, como intercessor. Agora ele está aqui de pé para tomar sua posição e seus direitos. But the thunder came from the inside of the throne, thundered out. Mas o trovão veio de dentro do trono, trovejou. And the Lamb was standing out here. The thunder, where the Lamb had left the Father's throne to go to take his own throne. Glory. I don't miss it, friend. E o Cordeiro estava de pé aqui fora, o trovão de onde o Cordeiro tinha saído. Deixou o trono do Pai para ir ocupar seu próprio trono. Glória! Agora não falhem em ver isto, amigos. We all know as Christians that God swore to David that he would raise up Christ to sit on his throne and give him an everlasting kingdom here on the earth. He did it. Todos sabemos, como cristãos, que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para assentar-se no seu trono. Ele daria um reino eterno aqui na terra. Ele o fez. And Jesus said, he that overcomes the Antichrist and all the things of the world shall sit with me on my throne as I have overcome and have sat down on my Father's throne. E Jesus disse, quem vencer o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Está vendo? Now someday he rises from the Father's throne and goes to take his own throne. Now he comes forth to call his subjects. How does he go to claim them? He's already got the book of redemption in his hand. Glory. Oh, I feel like singing a hymn. Agora, algum dia, ele se levanta do trono do Pai e vai ocupar seu próprio trono. Agora, ele vem para chamar seus súditos. Como ele vai requerê-los? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Glória! Oh, deu vontade de cantar um hino. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble be to watch that. What will be a glorious sight? All the saints in spotless white, and with Jesus we shall feast eternally. Logo, o Cordeiro tomará sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida para observar isso. Oh, será uma cena gloriosa, todos os santos de branco sem mancha, e com Jesus festejaremos eternamente. My. Talk about setting down in heavenly places. What will it be if we can feel this way, setting down here on earth before the rapture comes in this condition that we're in now? Oh, que coisa! Fala-se de estar assentado agora nos lugares celestiais? O que será? Se podemos nos sentir assim, sentados aqui na terra antes do arrebatamento vir, nesta condição que estamos agora, And we can enjoy, stand up around walls and stand in the rain just to hear this. What will it be when we see him sitting there? Oh, my. Oh, it'll be a glorious time. e podemos regozijar-nos e ficar de pé ao redor das paredes e ficar de pé na chuva só para ouvir isto? O que será quando o ouvirmos assentado ali? Oh, que coisa! Oh, será uma ocasião gloriosa! Left the Father's throne, came forth to
his son to be he is the son of David. That's what the Israel thought he would do then. Remember the Ethiopian woman said, thou son of David. Remember blind Bartimaeus, thou son of David. Deixou o trono do pai, veio para seu filho, para ser Ele é o filho de Davi. Foi isso que Israel achou que ele faria então. Lembre-se que a mulher Cirofenícia disse, filho de Davi. Lembre-se do cego Bartimeu, filho de Davi. And Jesus, knowing what the plan was, yet they didn't know it, they tried to force him and make him take the throne. And even Pilate asked him. E Jesus, sabendo qual era o plano, todavia eles não sabiam. Eles tentaram forçá-lo e fazê-lo tomar o trono. E até Pilatos lhe perguntou. But he said, if my kingdom is this world, then my subject could fight. My kingdom is above. Mas ele disse, se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus súditos. O meu reino é de cima. But he said, when you pray, pray, thy kingdom come, thine will be done. In earth here like it is in heaven. Amen. How glorious this great thing. Mas ele disse, quando orardes, orai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Amém! Quão gloriosa esta grande coisa! Left the Father's throne to take his own throne. He now has come forth from his intercessory work to claim his own throne, his redeemed subjects. That's what he come forth from the throne to do. Deixou o trono do Pai para ocupar seu próprio trono. Ele agora veio da sua obra intercessora para requerer seu próprio trono, seus súditos redimidos. É para fazer isso que ele veio do trono. It is then that the lion-like creature said to John, come see. What? Are you reading it? Foi então que o ser com aparência de leão disse a João, vem, vê, observem. Vocês estão entendendo? One of the seals, and it as if it was the noise of a thunder, and one of the four beasts. Um dos selos é isto, como em voz de trovão, é um dos 4 animais. You know what the beasts were? We took them. One like a lion, one like a calf, and one like a man, and one like an eagle. Vocês sabem o que os animais eram. Já os estudamos. Um semelhante a um leão, um semelhante a um bezerro, e um semelhante a um homem, e um semelhante a uma águia. Now, this first beast said, watch, each time is a different beast. So then 4 horse riders passed. There's 4 beasts and there's 4 horse riders. Agora, este primeiro animal disse, observem, cada vez há um animal diferente, até que aqueles 4 cavaleiros passem. Há 4 animais e há 4 cavaleiros. Notice, each one of them beasts announced, Matthew, Mark, Luke, and John. We're going to get back in and prove which one Matthew, Mark, which one Mark, which one John, each one as they went. Now, one of the beasts saying, come see. You heard the noise of the thunder, and one of the beasts said, now come see. Notem, cada um daqueles animais anuncia. Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos retornar e provar qual deles. Mateus, Marcos, qual deles? Marcos, qual deles era João? Cada um quando foram. Um dos animais que dizia, vem, vê. Ele ouviu a voz de trovão. E um dos animais disse, agora vem, vê. In other words, here stands the lamb, and John's standing out there watching it happen. The lamb come up from the throne, like he'd been slain, blood all over him. Em outras palavras, agora, aqui está o cordeiro, e João ali observando isto acontecer. O cordeiro vem do trono, como havendo sido morto, sangue sobre ele todo. He was the one that was found worthy, and when he reached over and took the book, then everything began to shout and screaming and carrying on, you see, because they know redemption was paid for. Ele foi aquele que foi achado digno. É quando ele estendeu a mão e tomou o livro, então tudo começou a clamar e a bradar e a se comportar assim, veja, porque eles sabiam que a redenção foi paga.
come to claim his own. So he takes the book, stands out there before John, and he pulls it back and breaks the seal. Pulls the seal down. And when he pulls the seal down, a thunder claps through the place. Agora, ele veio para requerer o que é seu. Assim, ele tomou o livro, colocou-se ali diante de João e puxou, abrindo o selo. Puxou o selo. E quando ele puxou o selo, um trovão retumbou no lugar. And when a thunder clapped, no doubt John might have jumped up in the air when a thunder roared. E quando o trovão estrondou, sem dúvida que João deve ter dado um salto quando o trovão soou. And then one of the four beasts said, now, come see what it is. What's revealed beneath here? Oh, my. John write what you see. So, John goes to look see what it was. E então um dos quatro animais disse, agora vem e vê o que é isto, o que está revelado aqui embaixo. Oh, que coisa! João, escreve o que viste. Assim, João se põe a olhar, a ver o que era. John goes to see what the thunder said. It's then that this creature told John, come and see what the mystery is under the first seal. The thunder, the voice of the Creator has uttered it. João se põe a olhar o que o trovão disse. Foi então que este ser disse a João, vem e vê qual é o mistério sob o primeiro selo. O trovão, a voz do Criador, o declarou. Now, he ought to know what's there. Oh. But think, now he wrote this. Agora, ele devia saber o que estava ali. Está vendo? Oh, que coisa! Mas pense agora, ele escreveu isto. But when he started to write those other seven thunders, he said, don't write it. He had been commissioned to write everything he's seen. But when these seven thunders over in Revelation 10 uttered, he said, don't write them at all. Mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não o escrevas. Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que viu. Mas quando estes 7 trovões lá em Apocalipse 10 soaram, ele disse, não os escrevas, de modo algum. There are mysteries. We don't know what they are yet. But in my opinion, they'll be revealed right away. And when it do, it'll give faith to that rapture and grace to that church. Eles são mistérios. Ainda não sabemos o que são. Mas, em minha opinião, eles serão revelados muito em breve. E quando forem, isto dará fé para essa graça arrebatadora, para essa igreja a partir. Está vendo? We've just moved through everything that we know of, through all the dispensations. We've watched everything. We've seen the mysteries of God. We've seen the appearing of the great gathering together of the bride in the last days. Já estudamos tudo aquilo de que temos conhecimento, todas as dispensações. Observamos tudo. Vimos os mistérios de Deus. Vimos o aparecimento da grande reunião da noiva nos últimos dias. But yet there's something in there that we just can't lighten ourselves with. There's something other. Mas ainda assim, há algo ali com que simplesmente não conseguimos deixar de nos preocupar. Há alguma coisa diferente. But I imagine when them mysteries begins to come forth, God said, hold it back now. Wait a minute, I'll reveal it in that day. Don't ride it all, John, because it stagger over it, just let it go. But I'll reveal it in that day when it has need to be. Mas eu imagino que quando aqueles mistérios começaram a se manifestar, Deus disse, guarda isso agora, espera um minuto. Eu o revelarei naquele dia. Não o escrevas de modo algum, João, porque ficarão confusos com isso. Somente deixa passar, veja. Mas eu o revelarei naquele dia quando houver necessidade de se fazê-lo. They never uttered for nothing. You remember, like the little drop of ink, everything is for a purpose. Everything's for a cause. But notice, the Creator uttered, and he heard this voice and he went to see. Eles não soaram sem motivo. Lembre-se, como a gotinha de tinta, tudo é com um propósito. Tudo é por uma causa. Mas note, o Criador pronunciou, e ele ouviu esta voz e foi ver. But now the Lamb is showing John in the symbol of church scripture, like for the church to know what to write. He just showing now, don't tell this just what it is. Don't go down, John, and say, now this is just what this is.
Now what's under this seventh seal? Mas agora o Cordeiro está mostrando a João em símbolo parecido com uma escritura da igreja para a igreja saber o que escrever. Ele simplesmente lhe mostra. Disse, agora não conte exatamente o que é. Não desça, João, e diga agora, isso é exatamente assim, sobre o que está sob este sétimo selo. Don't go down and tell that. For if I tell John that, then all down through the age, the whole plan will be broken. Não desça e conte, porque se eu contar isso a João, então no decorrer de toda a era, o plano inteiro seria interrompido. It's a secret. See? He just wants it's coming. He said, nobody's going to know when I'm coming. I'm just coming. See? That's all. It ain't for my business to know when. I just be ready, see? É um segredo. Está vendo? Ele somente quer sua vinda. Ele disse agora, e ninguém vai saber quando eu virei. Eu simplesmente virei. Está vendo? Está vendo? É só isso. Não é da minha conta saber quando. Eu apenas estarei pronto. Veja. So then he said, now John went forth. He thought, I'm going to see it now. De modo que ele disse, agora João saiu, ele pensou, vou ver isto agora. And what did he do? When John went forth, now what's he got to do? Now he's got to write this to the church age. Now that's what he's supposed to do. Write it to the church ages. Write what you see of these seven golden candlesticks at the beginning. Write to this church and tell them. E o que fez ele quando João saiu? Ele agora, o que ele tem de fazer? Agora ele tem de escrever isto para a era da igreja. É isso que ele deve fazer, escrever isto para as eras da igreja. Escreve o que vês destes 7 castiçais de ouro no princípio. Escreve para esta igreja e dize-lhes. All right? And the thunder went off. John knew it was the voice of God. And then the lion-like creature said, come see what it was. And John went forth now with his pen to write what he was going to see. Muito bem. E deu-se um trovão. João sabia que era a voz de Deus. E então o ser semelhante a um leão disse, vem e vê o que foi. E João foi agora com sua caneta para escrever o que ia ver. Now, he never seen exactly what it was. He never understood it. But what he saw was what God was sending to the church for a time. Now, he will. He always does. He makes it plain when it's time to make it plain. Agora, ele não viu exatamente o que era. Ele não entendeu, mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando à igreja por um tempo. Agora, ele sempre faz. Ele esclarece quando é tempo de esclarecer. But he didn't make it plain then. Why? Because he's going to keep it a secret until the last age, and the sounding of the last angel's message was to gather up these mysteries. Mas ele não esclareceu naquele momento. Por quê? Porque ia manter em segredo até a última era. E o toque da mensagem do último anjo era para juntar estes mistérios. Está vendo? Make it clear. But what John saw, he just seen a white horse go out with a rider on it. So that's what he wrote down. When he did, that's what he said. Come see. Não o esclareceu, mas o que João viu, ele apenas viu, saiu um cavalo branco com um cavaleiro nele. Assim foi isso que ele anotou. Veja, quando anotou. Foi isso que ele disse, vem e vê. So John went to see what he could see to write to the church, and when he did, he saw a white horse, and him that sat on it had a bow. And he went forth conquering, and to conquer, and there was given to him a crown. Assim João foi ver o que podia ver para escrever à igreja. E quando o fez, ele viu um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E ele saiu vitorioso e para vencer, e foi-lhe dada uma coroa. And that's all John saw, so he just wrote that down. Now see, that's in symbol. That's the way the church has received it. E agora, isso foi tudo o que João viu, de modo que ele só escreveu, anotou isso tudo. Agora veja, isso está em símbolo. Foi assim que a igreja recebeu isso. But with the promise that at the last day, he'd reveal it. Show what it is. God help us to understand. Mas com a promessa, e no último dia ele revelaria isso, mostraria o que é. Deus, ajuda-nos a entender. Church ages, but is not made fully known
till the seventh message of the last church age. Notice, he starts this messenger of the seventh church age. If you'll notice it, he doesn't start a denomination like the rest of them did. Eras da igreja, mas não é dado a conhecer completamente até a sétima mensagem desta última era da igreja. Note, ele começa... Este mensageiro da sétima era da igreja, se você notar, ele não dá início a uma denominação, como os demais fizeram. Lembre-se, se ele não dá, não. Se você verificar, ele é contra isso. Was Elijah against it? Sure he was. Was John against it with Elijah's spirit? What kind of a spirit did Elijah have on him? Nobody knows much about him. He's just a man, but he was a prophet. He was hated. Elias foi contra isso? Certamente que foi. João foi contra isso com o espírito de Elias? Que tipo de espírito Elias teve sobre si? Ninguém sabe muito acerca dele. Ele foi um homem comum, mas foi profeta. Ele foi detestado. Que coisa! And what time did he rise? Right in the time of the popularity of Israel, when it all went whirly, and he got her out there, and he was a woman hater. Sure was. And he loved the wilderness. That was his nature. E em que época ele se levantou? Exatamente no tempo da popularidade de Israel, quando todos tinham se tornado mundanos. E lá saiu ele, e foi um que detestava mulheres. Sim, senhor, sem dúvida que foi. E ele amava o deserto. Essa era a sua natureza. Then them people ought to know when that fellow come out there with that same spirit on him. Come out there, this John, not dressed all up like the celebrity. As I said last night, they kiss the babies and marry and bury and so forth. But this man come out as a wilderness man. Então aquelas pessoas deviam ter reconhecido quando esse indivíduo apareceu lá com aquele mesmo espírito sobre si. Apareceu lá, este João. Não era bem vestido como as celebridades, como eu disse a noite passada. Eles beijam os bebês e fazem casamentos e fazem enterros e assim por diante. Mas este homem apareceu como um homem do deserto. What was he? He loved the wilderness. Another thing he done, he hated denomination. He said, now don't you begin to say we belong to this or that. For I'll tell you, God's able these stones rise children of Abraham. He was no compromiser. They couldn't have said, did you go to see a reed shaking with wind? Not John. No, sir. O que era? Ele amava o deserto. Outra coisa que ele fazia, ele detestava a denominação. Ele disse, agora não comecem a dizer, nós pertencemos a isto ou aquilo, porque eu lhes digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele não era a pessoa que se comprometia. Eles não puderam, disse, fostes ver uma cana agitada pelo vento? João não. Não, senhor. What did he do also? Just like Elijah had told Jezebel, he told Herodias. Walked right up to Herod's face and said, it's not lawful for you to have her. She chopped his head off for him. O que ele fazia além disso? Exatamente como Elias, que disse a Jezabel, ele disse a Herodias, chegou bem na frente de Herodes e disse, não te é lícito possuí-la. Ela decepou sua cabeça por causa disto. Está vendo? She tried to get Elisha. That same spirit was in Jezebel, was in that woman. And the same thing is in the Jezebel church today. Now, notice it. What a great lesson we find here. Ela tentou pegar Eliseu. Aquele mesmo espírito que estava em Jezabel estava naquela mulher. E a mesma coisa está na igreja Jezabel hoje. A mesma coisa. Agora note isto. Que grande lição encontramos aqui.
this great audience say, Hallelujah.